Eu hoje gostava de fazer uma pergunta para iniciar. E a pergunta para a qual eu penso que já sei a resposta é: quem é que aqui gostava de ser pobre? Alguns dizem: eu já sou. Não é? Quem é que, dos que me está a ouvir e a ver, gostava de ser rico? Pois, nós sabemos que ninguém gosta de ser pobre. Os que são pobres gostariam de ser ricos. Os que são ricos pedem a Deus para que nunca sejam pobres. Os que não são nem ricos nem pobres ficam, uma boa parte deles, a dizer: eu gostava até de ser rico. Nós estamos a falar de riqueza e de pobreza em termos materiais, segundo os conceitos deste mundo. Agora, se nós pensássemos que alguém queria falar connosco e tinha uma boa notícia para nós, diz: olha, tenho uma boa notícia para te dar. E a boa notícia é uma felicidade ser pobre. Não ficaríamos assim muito satisfeitos com esta ideia. Felicidade, onde é que está a felicidade de ser pobre? Na verdade, foi isso que Jesus disse. O que Jesus mesmo anunciou foi que são felizes os pobres. Mas vamos entender o que é que Jesus disse. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, e vamos ler no versículo 20. Lucas 6, 20. E diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vou ler novamente esta última parte. Jesus dizia: bem-aventurado, ou bem-aventurados, vós, ou sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus veio e anunciou a chegada do reino de Deus, também muitas vezes chamado de o reino dos céus. Jesus já havia falado que este reino tinha chegado, mas também a Bíblia nos diz que este reino não é como os reinos deste mundo. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é um reino espiritual. Ninguém pode dizer está aqui, está ali. Paulo diz mesmo que ele não é comida nem bebida, ou seja, não são coisas materiais. E quando Jesus aqui diz que são felizes, a palavra bem-aventurado significa feliz. Aquele que é contemplado com uma felicidade, a felicidade plena, que tem mesmo significado. Jesus associa essa felicidade ao seu reino. E nesse reino, ele diz que as coisas têm que ser diferentes. É difícil de entender isso. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Discernem-se espiritualmente. Então, se nós não olharmos esta expressão com esses olhos espirituais, com essa visão espiritual, jamais entenderemos. A Bíblia deixa bem claro que o crente e o descrente, aquele que segue a Jesus Cristo, a sua palavra, e aquele que não é crente, pertencem a reinos diferentes. Nós estamos naquilo que a Bíblia chama do reino da luz. O descrente está no reino das trevas. E que trevas! Cada vez são mais densas estas trevas. Cada dia nós vemos mais e mais as características deste reino, deste mundo, que está oprimido, escravizado nas garras de Satanás. É um reino onde os valores
que se colocam não são os mesmos e são muitas vezes opostos e contrários aos valores do reino dos céus. É por isso que hoje, quando nós procuramos felicidade para a nossa vida, felicidade para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos, nós não podemos procurá-la pelos meios que este mundo propõe. As propostas deste mundo são contrárias àquilo que é a proposta de Deus. Porque o reino de Deus é um reino espiritual e os valores são outros. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse aqui, isso fica muito bem claro. Ele fala aqui, aliás, em Mateus capítulo 5, a mesma coisa está também escrita no tal sermão do monte que Jesus deu, onde ele fala das bem-aventuranças, a felicidade de ser cristão, mostrando quais são as características daqueles que pertencem ao reino de Deus. E a primeira característica aqui em Lucas mencionada é os pobres. E é a primeira porquê? Porque sem esta característica não é possível entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Ao falar disto, ele vai deixar muito bem claro essas mesmas diferenças que tenho estado aqui a falar. As bem-aventuranças, elas falam da verdadeira felicidade, da eterna felicidade. Todas são importantes, iremos ver algumas, mas nós precisamos de seguir aquilo que o Senhor Jesus diz e entender o que é que Ele está a dizer. Então, de que pobreza Jesus está aqui a falar? Quem são os pobres de que Ele fala e que são assim tão felizes? A Bíblia não é contrária à riqueza. Alguns pensam que nós temos que ser pobres materialmente para entrar no reino dos céus. Não. O reino dos céus está aberto a pobres e a ricos em termos materiais. Mas só entra aqueles que são pobres de espírito, que é o que nós encontramos lá em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus usa esta mesma expressão, ele usa bem-aventurados os pobres de espírito. Aí então vamos entender já mais qualquer coisa. O que são os pobres de espírito? São aqueles coitadinhos que não percebem nada? Não é isso. Não são os ignorantes. Não são os fracos. Não é disso que Jesus está a falar. Jesus está a falar que a pobreza de espírito é aquele que tem a humildade de perceber quem ele é verdadeiramente. Aquele pobre de espírito que Jesus fala é aquele que entende que não é nada, que é um miserável pecador, que é indigno. Pobreza de espírito está associada à humildade, à capacidade de reconhecer as suas incapacidades, o seu pecado e se colocar completamente na dependência de Deus. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu sou um pobre de espírito. Tal como diz o Senhor na sua palavra, no texto que já lemos hoje em Isaías capítulo 6. Qual foi a expressão do profeta Isaías quando contemplou a glória de Deus? Quando ouviu aquela expressão, santo, santo, santo. Em Isaías capítulo 6, no versículo 5, Isaías clamou: ai de mim, que sou um homem impuro, um homem pecador, de lábios impuros, eu não sou digno. É esta a pobreza de espírito que Jesus está a falar. Eu sou um pobre, coitado, que preciso da graça de Deus, que careço da graça de Deus. Ou seja, eu preciso do favor de Deus, esse favor que eu não mereço, porque eu sou um pobre. Lucas, no capítulo 5 e no versículo 8, Jesus encontra-se com Pedro, ou Pedro encontra-se com Jesus, depois daquela pesca maravilhosa, e Pedro exclama para Jesus: Senhor, retira-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro não se achava digno de estar ali no mesmo barco, no mesmo lugar em que Jesus estava. Este é um pobre de espírito. É aquela pessoa que olha e diz assim: eu não sou digno. Não sou digno de ser salvo, porque eu sou pecador.
Mas pela graça de Deus, Ele me salvou. Ele me salvou. João Batista dizia também, era outro pobre de espírito. João Batista dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Às vezes nós achamos que somos dignos, que somos bons. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que reconhecer a autoridade, a soberania, a santidade, a majestade do nosso Deus e nós não somos dignos de estar na sua presença. Em Isaías capítulo 66 e versículo 2, o Senhor diz: a minha mão fez todas estas coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Pobre de espírito, abatido de espírito, é aquele que olha para a grandeza de Deus e treme, e teme ao Senhor pela sua grandeza. Hoje em dia procura-se passar uma imagem de Deus de um compincha, não é? Um companheiro, um camarada, aquele que está sempre ali prontinho para nos apoiar. É Deus, fixe. Perdeu-se a reverência em relação à autoridade, à grandeza, à divindade de Deus. E é importante que nós lembramos que aquele que tem acesso ao reino de Deus é o pobre de espírito. E o pobre de espírito é aquele que reconhece: Senhor, eu não sou nada. Não com medo, mas com gratidão pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu favor. Então trata-se, a pobreza que Jesus aqui fala, trata-se de humildade espiritual. Humildade espiritual. Por isso é que o Senhor disse também: pobres de espírito. E esta humildade contrasta muitas vezes com a arrogância espiritual de alguns religiosos e escribas com quem Jesus lidou. Aqueles que Jesus disse que não eram doentes, que eles não se consideravam doentes nem pecadores, criticavam Jesus por andar com pecadores, por andar com publicanos, com aqueles que muitas vezes eram desprezados pelos outros. E Jesus disse: olha, eu vim para os pobres, não para os ricos. Vim para os doentes, não para os que estão sãos. E Jesus disse isso mesmo. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então é necessário nós entendermos que é arrogância espiritual achar que não precisamos de Deus, ou achar que somos melhores que os outros, ou achar que pensamos, agimos melhor do que os outros, não somos tão pecadores como os outros. Esse não é pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, limpa o meu coração. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17 e 18, nós temos um exemplo na igreja de Laodiceia de arrogância espiritual. Os irmãos, se lerem Apocalipse 3, 17 e 18, o que Jesus diz àquela igreja é: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Uma igreja sem visão, uma igreja sem santidade, uma igreja sem experiência real com Cristo, mas que achava que tinha tudo, só porque monetariamente, materialmente, era uma igreja rica. Nós não precisamos de nada. Às vezes só falta dizer: nem de Deus. Nós temos tudo. Não é isso, irmãos. Todo esse que se acha rico, que se acha forte, que se acha bom, que se acha grande, eu sei, eu tenho experiência, eu sou capaz, eu tenho isto, tenho aquilo, nós podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Meus irmãos, cuidado.
Isto seja em que área? O Senhor Jesus deixou bem claro: o que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha, se calhar nós passaríamos, se aprendêssemos esta lição, evitaríamos muitas vezes passar por situações de humilhação. Se nós tivéssemos mais vezes a capacidade de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, na minha família. Senhor, eu preciso de Ti no meu negócio. Senhor, eu preciso de Ti na minha decisão. Senhor, eu preciso de Ti no meu ministério. Senhor, eu preciso de Ti. Se tivéssemos mais vezes capacidade para dizer isto, não passaríamos tantas vezes por aquelas situações: oh Senhor, agora como é que eu resolvo esta situação? Oh Senhor, agora como é que eu saio desta? Quantas e quantas vezes não poderíamos evitar? E por isso é que o Senhor diz: felizes os pobres, felizes os humildes, felizes aqueles que se curvam diante dele dizendo: Senhor, preciso de Ti. O povo de Israel, quando estava a conquistar a terra prometida, liderados por Josué, teve uma grande conquista. A primeira grande conquista foi a conquista da cidade de Jericó. Os irmãos conhecem a história? Uma cidade com 2 enormes muralhas. Uma cidade impossível de conquistar. E o povo dizia: como é que vamos fazer? Não somos capazes. E o Senhor disse: olha, não é preciso muita gente. Façam lá aí um grupinho pequeno, comecem a rodar à volta da cidade, e quando eu disser, vocês partem as infusas, as bilhas de barro, tocam a música. E o que é que aconteceu? Quando isso, as muralhas caíram. Quem é que derrubou as muralhas? Foi Deus. Não façam como aquele pastor que foi visitar as crianças à classe da escola dominical, entrou na classe para saber se os professores estavam a ensinar bem as crianças, para saber se as crianças estavam a ensinar a aprender, e perguntou às crianças: quem é que derrubou as muralhas de Jericó? E os meninos ficaram todos a olhar uns para os outros. Pastor, eu não fui. Pastor, eu não fui. O pastor olhou para a professora e a professora respondeu: pastor, eu confio nos meus meninos. Se eles dizem que não foram, não foram. A humildade, voltando agora ao nosso tema, a humildade do povo de Israel, a humildade do povo de Israel foi dizer: nós não conseguimos. E Deus fez. Saíram exaltados. Logo a seguir, se os irmãos estiverem a ler o livro de Josué, logo a seguir, depois daquela grande vitória, daquela grande conquista, o povo disse a Josué: há ali uma cidade lá naquele monte chamada Ai. É pequenina, é fácil de conquistar, não precisamos de todos. Nós vamos lá e em poucos momentos a gente conquista aquilo. E foram. Foram inchados, foram cheios, foram ricos, não é? O que é que aconteceu, irmãos? Como sabem, a cidade chamava-se Ai. E eles vieram todos: ai, 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 ai. Foram derrotados. Porque não foram humildes, não foram pobres de espírito. É bom ouvir as palavras de Jesus. Felizes os pobres de espírito. Felizes os humildes. A humildade é a capacidade de nós nos avaliarmos a nós, honestamente, à luz da santidade de Deus, da grandeza e do poder de Deus, e reconhecer o nosso pecado e a nossa incapacidade, a nossa indignidade. Como é que chegamos lá? Como é que nós alcançamos esta humildade, esta pobreza de espírito? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina é pelo quebrantamento. Precisamos de quebrantamento. Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Um coração quebrantado é um coração partido diante de Deus
quebrado diante de Deus, que reconhece o seu pecado e a sua pequenez. No Salmo 51, é um salmo maravilhoso, porque é quando Davi, o grande rei Davi, cai na sua pobreza de espírito e tem a capacidade naquela altura de dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. No versículo 17 ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Isaías, o mesmo profeta que já aqui falámos hoje, no capítulo 57, ele também diz no versículo 15: porque assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É interessante olharmos este versículo. O grande Deus, o Santo, 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 o que está acima de tudo e de todos, à parte de tudo e de todos. Eu vivo à parte, eu sou santo, mas eu vivo no coração dos contritos, dos quebrantados. Uma vez na escola, uma professora desafiou uma criança a dizer onde estava Deus. Onde é que está Deus? E a criança respondeu: Deus é tão grande, 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 está em toda a parte. E é tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, está no meu coração. Mas está no coração do humilde, do pequenino, do contrito. Essa é a grandeza de Deus. Então, é necessário um quebrantamento. Sobre o quebrantamento, lembra a história de Jeremias, o profeta que o Senhor levou até a casa de um oleiro. Lembram-se dessa história? Nós cantamos isso, mas às vezes não sabemos onde é que está a história. Vai lá no profeta Jeremias, vai lá ver o oleiro. Vê o que é que o oleiro faz. O oleiro está a trabalhar o barro. Às vezes é preciso partir e fazer outra vez. Por isso é que nós cantamos muitas vezes aquela música que diz: quebra a minha vida e faz de novo. A pessoa que é capaz de dizer: Senhor, quebra a minha vida, parte isto tudo e faz outra coisa nova, é aquele que diz assim: eu não presto. Eu preciso de ser arranjado. Eu preciso de ser arranjado. Eu preciso de peças novas. É claro que na minha idade a gente já começa a precisar de peças novas, não é? Dava jeito um joelho novo, dava jeito assim algumas coisas novas, mas não é disso, irmãos, é um coração novo. É Deus que faz. Quebrantamento. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só perdoa, mas Ele limpa. Ele limpa tudo de novo. Então, a primeira coisa para cairmos nesta humildade é o quebrantamento diante de Deus. Outro aspecto que é importante é a submissão. Submissão. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, dirigindo-se à igreja, ele fala aos jovens, fala aos adultos, e diz: vós jovens, sede sujeitos aos mais velhos, sede todos sujeitos uns aos outros. Portanto, quer dizer que os mais velhos também devem ter em consideração os mais novos. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Tiago, no capítulo 4, diz que ele dá mais graça. Resiste aos soberbos e dá mais graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão. Submissão diante do Senhor. Submissão diante da sua palavra e da sua vontade. Para isso, irmãos, nós precisamos de conhecer a palavra do Senhor. A felicidade vem pela submissão também. Porque quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós dizemos: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Deixa-me aprender. Na nossa família, que bom é ter uma família que vive
em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Quantas e quantas tristezas e infelicidades se poderiam evitar se o Senhor estivesse lá e nós nos submetêssemos à sua palavra. Quantos e quantos problemas nas igrejas poderiam ser evitados se a igreja se submetesse à palavra de Deus, buscando seguir humildemente aquilo que o Senhor diz. E podíamos ir por aí fora, submetidos debaixo da potente mão de Deus. E Ele exaltará. Então, irmãos, voltando ao versículo que lemos no início de Lucas, capítulo 6 e versículo 20, faz todo o sentido aquilo que Jesus diz. Aliás, faz todo o sentido tudo o que Jesus diz, não é? Mas aqui, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Se nós tivermos e buscarmos com humildade a orientação de Deus na sua palavra, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, qual vai ser o resultado? A primeira coisa que diz aí é bem-aventurados, ou seja, felizes. Vamos experimentar a felicidade do reino. Vamos experimentar o que é ser feliz verdadeiramente. Não como o mundo oferece felicidade, mas a felicidade plena nos nossos corações. Depois a outra coisa que diz aí, porque vosso é o reino de Deus. Vamos experimentar o que é realmente viver no reino dos céus. Viver dentro daquilo que o Senhor tem para nós, com a esperança da eterna glória que nos está reservada. Tudo isto porque nós reconhecemos que não somos nada, mas que dependemos da graça de Deus. E essa é outra bênção, é viver experimentando a graça de Deus, os favores que não merecemos, mas com os quais Ele nos traz sempre, porque Ele é um Deus benigno e as suas benignidades são sobre nós que cremos nele. E quando isto acontece, nós somos felizes. E o que é que fazemos? Damos glória a Deus, porque só Ele merece toda a glória. Então, pobres, sejam felizes. Felizes se forem pobres. Que o Senhor vos abençoe.